gravar então, amor, pra gente iniciar aqui. Tá, comecei. Tá. Vamos lá. Vamos começar? Porque a Flávia já tá aí, né? Oi, Flávia! Olá, tudo bom? Tudo bom, amor? Tudo. Saudade Olha, de Flávia, São você Paulo. sabe que atendendo a pedidos, na minha programação de março, a gente vai ter o workshop da raiva. Uau! Da raiva incorporada. Na verdade, é uma enquete, né, que a Rê fez, que a gente vai soltar com vários temas de workshops corporais para ver o que a galera escolhe. E aí eu vou, a partir da maior demanda, criando as classes. Mas acho que vai dar samba. Eu estarei em São Paulo, próximo aos dias que o Cris estiver com a voz certa. Ah, tá. Quando que é a voz certa? 24, 25, 26, alguma coisa assim. De fevereiro agora? É. Ah, é fevereiro já. Tá. Essa é a minha programação de março. Fevereiro a gente está com os finais de semana meio comprometidos. Mas tudo é possível, tudo pode mudar. A gente vive um incremento de 10 segundos. Né? Gratidão. O que mais é possível? Vamos começar então, pessoal. Vamos lá. É 8h34. Sim, boa noite. Eu sou a Priscila Nunes, vou começar me apresentando. Tenho 38 anos, sou psicóloga, facilitadora e terapeuta de barras de Access. E terapeuta de Access Facelift. Yes. Desde o meio do ano passado, eu tomei contato com barras de Access e trabalho, então, com atendimento e dando a formação de barras de Access, né? Tenho esse histórico, então, sempre tendo trabalhado com as pessoas, né? Sempre com essa curiosidade de trazer bem-estar, de trazer avanços no objetivo de cada um, né? Acho que a Cati também vai se apresentar agora e eu já falo um pouquinho do que vai rolar por aqui. Tá. Eu sou a Catiane e eu estou há 3 anos, mais ou menos, com Access, trabalhando com as ferramentas. Na verdade, eu comecei com barras, aí fiz o facelift, aí descobri a mágica do processo corporal, porque o facelift é um processo corporal, e fui mergulhando nesse universo, fiz o curso de 3 dias de corpos, aí mudou muita coisa para mim, aí eu fui fazer o COP, né, Escolhas e Possibilidades, na Costa Rica, e aí descobri o Dan, aí o Dan entrou na minha vida de uma forma mágica, com essa energia modelada, essa energia maior, esse engajamento com os elementais, e aí eu, agora, recentemente, fiz o SOP. Então, eu hoje trabalho com todas essas terapias, né, com todas essas possibilidades, vou chamar assim, porque a gente evita até no Access de falar que são terapias, né, na verdade nós facilitamos processos e tem um olhar diferente, um pouco diferente para isso. E estamos aqui, eu e a Pri, hoje, né, resolvemos criar um pouquinho mais juntas, e a gente vai estar com essas classes agora em Santos, no final de semana, no próximo, né? Sim. E a gente achou que era contribuição nesse momento, falar principalmente para as pessoas que ainda não têm muito esclarecimento do que é barras e qual a diferença de facelift. E aí a gente entendeu que seria uma contribuição boa marcar esse para falar sobre. É um super prazer, a Catiane me deu a segunda classe de barras de Access, é uma pessoa que me inspira bastante. Na vivência e na forma de trazer, né? Essa ponte, ela faz com maestria. Então, é alguém que eu gosto de estar junto, é um prazer estar aqui. Vocês são bem-vindas, né? Porque mais do que falar da ferramenta, sempre que a gente fala de Access, né, Cati, que você vai trazer exemplos da sua própria vida, a gente acaba abrindo um espaço novo. Então, com certeza, hoje aqui vão ter coisas novas para a gente, para todas nós. Então, que seja bem gostoso. A gente tem algumas diretrizes para que fique organizado, né? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, aí no aplicativo você consegue levantar a mão, embaixo à esquerda, se eu não me engano. Levantou a mão, pode, a gente vai abrir para vocês perguntarem. Se tiver algum problema com o microfone, a gente vai, né, organizar aqui para não ficar o som atrapalhando as falas, né? E
Sim, e se vocês não quiserem que a imagem, vocês já estão com a imagem fechada, ok? Que o vídeo depois a gente está gravando o vídeo, né, Catiane? Né? Então, a imagem, se vocês deixarem aberto, vai estar disponível, tá bom? Saibam disso. E é isso, assim, eu falo de muito prazer, porque Access trouxe para mim uma generosidade. O que me encantou em Access de bate-pronto, assim, né? Que foi o primeiro curso que eu fiz, foi Barras, né? Fui para conhecer uma técnica nova para facilitar nos trabalhos as pessoas. E mal sabia eu que eu estava sendo mergulhada numa outra forma de ver as coisas, né? E é uma forma muito generosa, empoderadora, não depende de ninguém. Ela traz para as pessoas a ferramenta. Você é a ferramenta, né? Depende de você, né? E eu achei isso lindo porque, mesmo sendo psicóloga, isso sempre me intrigou um pouco. No sentido assim, como a gente depende de alguém para seguir, né? Ou para evoluir, ou para crescer. Então, isso de Access, de dar as ferramentas e com facilidade, alegria e glória, né? Isso é muito gostoso. Então, eu gosto dessa generosidade, eu gosto da suavidade que Barras tem, com os toques na cabeça, que são, assim, Barras de Access são 32 toques, né? Eu acredito que quem está aqui já conhece Barras, né? Flávia e Laís? Laís é a Laís... Dá um ok aí, Laís. Que eu acho que eu te conheço. Bom, só para a gente ter uma ideia do que a gente vai falar... Oi, Pri, sou eu mesmo. Então tá bom. Minha aluna querida, prima. Pois é, vocês já conhecem. Então, vocês sabem esse senso que traz de suavidade, de alinhamento, né, consigo. Mente e corpo. Né? Isso, para mim, foi muito vivencial. Não precisa falar. Você sente, né, no corpo. Então, acho que é maravilhoso, né? Sem dúvida. E a oportunidade de você ter, além disso, os processos verbais, para trazer a sua facilidade para a sua vida, né? Porque esse estado de consciência e entrega faz com que tudo flua. E a gente, na verdade, já vive isso, mesmo antes de conhecer Access, né? Estados de consciência, estados de fechar a consciência, fechar a mente, dar tudo errado, que é a famosa lei de Murphy, né? Ou seja, deu errado, tá vendo? Bem que eu falei, porque não sei o que, não sei o que. Essa tendência nossa de fechar. E quando a gente abre, não, você vê que as coisas vão acontecendo. Isso a gente vive na vida, já há muito tempo. Então, a Access reúne ferramentas a partir de coisas que a gente já e já tem, né? Que todos temos, sem distinção. Isso é muito lindo, né? É humano, é do ser infinito e todos são capazes. Então, essa possibilidade de trazer isso e facilitar esse caminho para as pessoas, falar, tira o que atrapalha, né? Porque esse é o processo que a gente só começa, né, Cati? E vai seguindo, que é esse descascar dos pontos de vista. Isso sim é o que nos enrijece, né? E que acaba limitando. Então, para mim, foi um início de facilidade com isso, e sem depender de ninguém. Eu posso fazer isso comigo, né? E o universo colaborando. Então, acho isso fenomenal, surpreendente, inovador. Não tem, de tudo que eu já estudei, já vi, não tem alguém que tenha trazido dessa forma. Sempre tem todo um esquema, tem todo um lalá. E ok, são pontos de vistas, né? Mas me atrai essa facilidade para a gente poder encontrar aquilo que a gente já tem, né? Simples assim. E temos mais uma pessoa, bem-vinda, Sal. O que mais que eu posso falar de Barras? E é isso, tá? Em vários países, né? Como vocês sabem, tá? Agora não, já há 4 anos, né, Cati? Aqui no Brasil. 4 anos, mais ou menos, no Brasil. Eu não tô te ouvindo. Uns 4 anos aqui no Brasil. Vocês estão me ouvindo? Não tá me ouvindo? Não. Não? Agora tá melhor. Mas tá ouvindo ou não? Agora. Ô, Kati, tá igual o último Zoom que você fez. Talvez seja o seu fone. Deixa eu trocar, então.
O teu tá ok, Pri, tô te ouvindo perfeitamente. Tá? Obrigada, Rê. Tô vendo que você tá pulsando. Ó, sem É fone uma é coisa ruim? que eu nunca prestei atenção. Sem fone é ruim? Sem fone fica longe? Fica ruim? Não, tá Não, perfeito. fica ótimo. Ah, então vai sem fone. Pra que Tá. sofrer? Né, então, eu acho muito bacana de Axis essa coisa do empoderamento. Tá dentro daquilo que você tá falando, né? Mas eu acho que a gente é tão mimetizado por tudo, desde que a gente é muito pequeno, que nem seu pai, nem a igreja, nem a escola vira para você e diz: ó, vai lá que você é imagem e semelhança de Deus e cria e faz. Então, quando as pessoas se deparam com esta possibilidade, eu vejo que muita gente fica olhando para mim com cara do tipo, como assim? Quando solta o enunciado aclarador, fala o enunciado aclarador numa primeira vez, as pessoas falam: nossa, mas que coisa estranha, que coisa esquisita. Quando, na verdade, é tudo muito simples, né? Quando a gente traz a questão das ferramentas, que é ficar nas perguntas, parar de colocar a mente para responder, que a gente vai para essas ferramentas que são bem, a princípio, todo mundo fala, são ferramentas muito básicas de barras. E é muito incrível que a gente vai nos cursos avançados e vê que o Gary e o Dan usam as ferramentas de barras no dia a dia. O tempo inteiro eles ficam repetindo, né? A quem pertence isso? Que é isso? Que faz com isso? Como posso mudar isso? Então, assim, são as ferramentas mais simples, portanto, elas são absolutamente eficientes, que mesmo, né, os canalizadores, né, o canalizador, na verdade, o co-criador, acabam utilizando no dia a dia, porque é simples assim. É muito simples a gente ser imagem e semelhança de Deus. É muito simples a gente operar um milagre. Mas nunca ninguém falou isso para as pessoas, nunca ninguém falou isso para a gente. Né? Esse conhecimento, esse controle sempre esteve nas hegemonias. Né? E as pessoas nunca tiveram acesso. Então, hoje, quando elas se deparam com essa possibilidade, parece estranho, parece esquisito, parece utópico, né? Eu já ouvi pessoas falarem para mim, em que mundo que você vive? Porque eu não compro nada do que está acontecendo. Eu sei que Brumadinho tem uma sensibilidade do que está acontecendo lá. Hoje, muito triste essa notícia do Rio de Janeiro, dos 10 jogadores que morreram e tal. A gente não é insensível a isso. Mas eu não fico vivenciando isso, ouvindo isso, ou me alimentando disso, porque infelizmente eu não tenho o que fazer para mudar isso. Mas eu posso contribuir para mudar o mundo, correndo barras. Essa é a contribuição efetiva, né? Então, é um pouco abrir mão de estar comprando isso que está o tempo inteiro aí, e que a gente pode e deve, na verdade, fazer a escolha de não comprar. E não é estar insensível a isso, é simplesmente ser solidário, mas entender que a nossa contribuição hoje para um mundo melhor é a partir dessas ferramentas e simplificando a nossa vida e sendo nós mesmos, né? Que essa é a proposta. Eu penso que não era para ter sido assim, né? Mas nós crescemos assim, com modelos, né? E padrões que nos são transmitidos, familiares, sociais, culturais, né? E cabe esse trabalho de conseguir sair disso, né? Como é que eu saio? E dá um vazio, né? Porque eu não sei, eu nunca aprendi a criar. Como que eu vou criar? Como que eu vou sair? Simplesmente escolher outra coisa. E esse estranhamento. Eu também ouvi uma vez uma aluna que disse assim, esses cursos que a gente tem é para descobrir que a gente já sabe tudo, né? Falei, e a dificuldade é a gente acessar. É exatamente isso. E como é que eu faço para tirar o que não me serve? Este é todo o trabalho. Né? Porque a gente cresce com... É como se a gente tivesse precisado dessa forma para se estruturar, sei lá, agora, né? Quem é você, o que você quer fazer, né? E quem é você no mundo, né? Então, ter essa oportunidade de sair deste padrão, né? Nosso mesmo, que às vezes ninguém me falou, eu criei, né? Eu vou dar um exemplo bobo, que é, assim, bobo, mas para mim significou muito hoje, exatamente hoje. Eu tinha um ponto de vista forte de que, assim, a gente tem que arrumar a cama todo dia. Porque quem não arruma a própria cama tem algum problema. Porque isso significava muito para mim, sabe? Assim, começar o dia, arrumei minha cama. Olha isso.
E claro que teve vezes que eu não arrumei e isso me deixava angustiada, aí, né? Parecia que o dia começava atravessado. Olha, um ponto de vista que atrapalhava já um monte de coisa. Uhum. Eu tenho uma pessoa que me ajuda, né? E agora tem o Enzo, tem as rotinas, tem as coisas. E com o Axis, essa facilidade, né? Como pode ser fácil? E eu falei, gente, eu posso não arrumar hoje. Tem alguém que vai arrumar minha cama. E assim, Cati, e consegui relaxar com isso, sabe? E eu vi que eu falei, onde que eu comprei? Nunca ninguém me falou, assim, exatamente. Eu já ouvi algumas coisas, que quem não arruma a cama já começa o dia, lá, por exemplo. É uma crença, né? Tem uma história até que se você não arruma a cama, os anjos não passam o dia do seu lado. Então pode... Pois a minha era um poder, os anjos assim... não ficam do seu lado durante o dia. Tinha um poder de organizar, era organizador para mim isso, sabe? E aí eu vi que eu tô soltando e curtindo isso. E quem me ajuda adora fazer as coisas para mim. Qual é o problema? Eu tinha que ideia que ela vai achar que tá arrumando a minha cama, né? Então, são coisas simples, mas que a gente pode ampliar para tudo. Quem eu sou no mundo, o meu trabalho, a minha família, o meu filho, o que ele pensa, o que ele acha, né, vão falar da minha decisão. Porque na verdade isso tudo está relacionado a ponto de vista, isso tudo é ponto de vista, né? Eu acho que essas ferramentas, né? Então, voltando para a questão das barras e entendendo um pouquinho melhor do que são as ferramentas, que é basicamente ficar nas perguntas, entender exatamente ali, né, o que é causa, o que é ordem, que também é uma desconstrução do que a gente vê na sociedade, principalmente, no que é a ideia de caos e ordem, porque até hoje a gente fala, nossa, o caos é como se a sua vida tivesse, seria uma coisa pejorativa dentro dessa realidade, né? Quando, na verdade, o caos é a grande possibilidade dali de tirar todas as possibilidades, e de estar na ponta criativa da mudança e daquilo que você vai fazer com aquilo. É a tua chance de sobrecriar. E é quando, de fato, você efetivamente cria, né? E isso, para mim, foi uma mudança de paradigma incrível. E no começo, até no primeiro contato, nossa, como assim? Né? E entender que em Axis, o que é lindo é que a pergunta é a resposta, né? A gente para aí. A pergunta é a resposta em Axis. Então, é você ficar na pergunta onde você vai realmente gerar energia para uma possibilidade maior, né? Para vir a efetiva consciência. E com essa geração de energia, você tem mais assertividade para as escolhas. E é aí que efetivamente você cria. Então, eu acho que é essa mágica. Além desse processo, né, que é de descargas elétricas, né? Barras vai trabalhar no corpo, a questão da descarga elétrica é realmente aquele lixo que você fica guardando e armazenando durante uma vida inteira, porque quando a gente observa muito isso, por exemplo, se você estudou num colégio de freira, você vai ter algumas crenças que vão te formar um adulto em relação a elas. Se você estudou num colégio estadual, municipal, é outro conjunto de crenças. Se você estudou num colégio burguês elitista, é outro tipo de crenças. E o teu ser infinito fica onde? Né? Então, é justamente começar a tirar esses véus e descortinar que existe um ser infinito muito maior. Que a partir dele é que a sua vida de fato vai começar. Que até então, até agora, foi tentativa e erro. Eu acho que essa é a libertação que as barras traz. Eu acho que tem pergunta aí no chat, não tem, Rê? Tem os comentários. Tem comentário. Eu não consigo visualizar. Não, é sobre arrumar a cama. Tá. Porque a Flávia comentou que ela não arruma crenças para criar dramas que deixam traumas, né? E eu falei, que ótimo, pode POC nas crenças. Isso aí. Ô, Catinho, uma outra coisa, falando um pouquinho até do que eu falei, a gente já experimenta isso na vida, no dia a dia, mas pouco, né? Quando a gente toma uma decisão assim, que vem uma inspiração, você faz, aquilo flui, você fala, uau, né? É como se fossem uns lampejos dessa intuição com esse ser infinito. Que daí o propósito de Axis com as ferramentas é ampliar isso, né? É aumentar essa comunhão através do corpo, né? Com o ser infinito, né? E ser essa contribuição com facilidade, alegria e glória. Eu acho que assim, trazer para as pessoas, que é uma coisa que quando eu faço, né, pelo menos nas minhas classes, eu trago muito isso,
porque ele tá ali na apostilinha, às vezes passa batido, tá meio subliminar, mas é assim, você já parou, que é aquela frase do Gary inicial, né? Você já parou para pensar que você pode ser uma puta contribuição para o mundo? Porque as pessoas nunca se colocam nesse espaço, né? Elas sempre acham que elas vão viver com aquilo que Deus deu, com aquilo que a sorte da vida delas permitiu, né? Se elas têm herança é um rolê, se elas não têm herança é outro, se elas têm que trabalhar é outro, quando na verdade ninguém nunca falou, olha, você pode criar o que você quiser, você é o Deus da sua própria realidade, o que mais é possível que você não considerou? O que você quer trazer para a tua vida hoje? E aí você tem ferramentas para trazer isso para a tua vida, para materializar isso na sua vida. Esse é o grande convite. Né? Então, assim, quando a pessoa que está dentro do conceito do reconhecer, que é uma coisa que o Dan fala muito nos cursos, o que você reconhece, cresce. Então, quando você vai para esse espaço de reconhecer uma possibilidade daquilo que você efetivamente pode fazer e ser, muda completamente. Você vai de um patamar para o outro. Vamos falar em relação à autoestima, por exemplo. Você cura uma vida inteira de autoestima baixa, quando você reconhece que você pode fazer a diferença. E assim, quando você faz um curso de barras, eu tenho um paciente que virou aluno e que hoje é um divulgador, né? Ele fez o curso, ele é ator, utilizou para a cura dele, e hoje ele fez barras para fazer na equipe, nos alunos, para entrar em cena. Então, assim, eles entram em cena depois da equipe inteira ter corrido barras. Então, você imagina o que é essa peça, o que acontece em cima do palco, e a ponto de contagiar as pessoas, e ele falar que, numa das últimas, que já faz um tempo isso, né, o Suplicy estava lá, e ficou extremamente emocionado, e foi no camarim, e vai patrocinar a peça dele agora, em 2019. Então, assim, é o que mais é possível. Isso é cocriação, isso é efetivamente sobrecriar. Né? Um menino que chegou em setembro para correr barras e que tinha pensamento suicida, né? E que tinha optado pelo não sexo, porque ele tinha medo de pegar AIDS. E foi tão louca essa questão química dele que ele baixou o nível de testosterona para não ter... libido, para não ter libido. E não é que ele baixou, não, mecânico. Ele simplesmente criou isso na cabeça dele. Que depois ele me contou que foi no automolecular, tal, que foi inclusive a médica que indicou ele correr barras. E ele fez essa criação do corpo maluca, porque ele tinha medo de transar, porque podia pegar AIDS. Então, assim, o quanto a cabeça da gente vai para um lugar que a gente não tem consciência do que é. Né? As barras, elas fazem essa questão de você curar isso, diferente de um processo talvez terapêutico tradicional, onde você tem que entrar no trauma, olhar para ele, trazer ele de frente, de novo. Você simplesmente libera e vai ser feliz, né? E eu acho que isso é libertador, né? E dentro daquela condição que não é só a alegria, a felicidade que vem disso, mas é a consciência de que você pode mais e mais e mais o tempo inteiro, e criar mais e fazer mais e ser mais, e chegar e romper esses limites, né? Então eu acho que eu transformei minha vida com barras, né? Então eu sei o quanto essa ferramenta é potente e poderosa, né? Assim, os milagres efetivos eu comecei a fazer a partir do território do corpo, que é o que a gente cria, o que a gente atualiza, né? Atualizar é você trazer para essa realidade uma coisa que ainda não existe aqui, né? E essas atualizações físicas eu comecei a reproduzir com mais facilidade quando eu entrei nos processos de corpo. Mas com barras eu transformei minha vida. Eu voltei para o mercado de trabalho, eu lidei com pós-AVC, eu lidei com uma depressão, com uma síndrome do pânico, e eu transformei tudo isso com barras e com os processos verbais, porque quando eu conheci as barras, foi através da Simone Castro do Rio de Janeiro, não tinham terapeutas ainda aqui em São Paulo. Então eu fazia processos verbais. E os processos verbais me tiraram de uma depressão, de uma síndrome do pânico, e me levaram para um outro espaço, onde eu fui reintegrada no mercado de trabalho, e aí começou toda a minha jornada. Então, barras é transformador, né? É uma mágica
possível, né? Onde, de fato, ela habilita você a ser um co-criador para transformar o mundo. Porque correndo barras nas pessoas, você vai ser um multiplicador da mudança do mundo. A gente pode afirmar isso, né? Não é porque você vai falar, nossa, isso é conto de fada. Não, isso é real. Essa é a promessa básica do que é essa ferramenta, né? Porque justamente, no meu ponto de vista, sai desse lugar da mente, que em geral os processos terapêuticos têm, né? Esse caminho de compreensão, e vai para um acesso mais profundo através do toque, né? Que o Barras é primeiro esse toque na cabeça, e aí tem os processos corporais também super profundos. Então, viabiliza isso de um jeito muito interessante. Isso para mim me encantou, a rapidez que dá você perceber em você alguma coisa. Ninguém te falou, você não leu num livro uma frase, você é importante, você sente o seu corpo e fala, uau, eu tô aqui, tem alguma coisa que eu posso fazer, né? Acessar esse lugar, né? Eu acho que o que é muito bacana no Access Consciousness, né? Porque Barras é a primeira ferramenta, é justamente essa questão de você estar em todas as possibilidades. É tudo muito fácil, é tudo muito aplicável, né? Então, tudo está relacionado em Access a ensinar você a receber mais. Tudo está relacionado a isso, né? A tirar você de um espaço onde você produz menos para um lugar e para um espaço onde você pode pedir por mais, ser mais, ter mais, realizar mais. Né? E isso é uma característica de todas as ferramentas de Access Consciousness, né? E mais do que isso, ela te coloca numa condição de protagonismo mesmo, né? De dar para você todas as ferramentas, não é só falar para você, vai lá, não vou te dar o peixe, eu vou te ensinar a pescar. Vai lá, pega a vara e se vira, nego. Não é isso. Ela te dá as ferramentas prontas, né? Às vezes as pessoas até acham tão simples que não fazem. Porque é muito fácil. Porque é muito fácil pra caralho, simplesmente, né? E Como é tão assim? fácil Vou falar, que as pessoas falam, marmelada, não vai rolar. Mas rola, né? E você vai para um outro espaço mesmo de consciência e para um outro espaço físico mesmo de permissão, aonde as coisas de fato começam a acontecer. Não sei se as pessoas que estão aqui têm dúvidas, se a gente pode abrir para elas perguntarem alguma coisa, se as pessoas que entraram depois, se perdeu alguma coisa que gostaria de saber, porque aí com isso a gente pode comentar, trazer algum também exemplo. Deles, né? A gente pode trazer mais energia aí de vocês para direcionar melhor os assuntos. Ninguém tem dúvidas. Ok. Eu acho que não, porque tá liberado o microfone de todo mundo. Tá, então aí acho que a gente pode falar um pouquinho então da diferença, né, de Barras e de Facelift e adiante um pouquinho. Sim. Facelift é um processo corporal, né, a Access tem, sei lá, hoje, né, vamos falar da apostila atualizada, são mais de 50 processos, mas existem mais de 60. O primeiro curso que eu fiz, a primeira apostila tinha 63 processos. E Access é muito dinâmico mesmo, né? Então é muito comum que tenham inclusões, por exemplo, Barras recentemente, assim, desde que eu entrei, na verdade, foram várias atualizações. Primeiro a gente entrou com agendas e jails e MC ao quadrado e tal. Depois entraram processos corporais, 3 processos corporais no curso de Barras, que é relativamente recente. O fundamento teve transformações recentes também, e o curso de corpos recentemente também teve aí uma atualização, onde alguns processos saíram da apostila, novos entraram, e para nós que somos facilitadores, a gente tem um cardápio no Ning, né, na plataforma compartilhada, onde a gente nem são todos da apostila 1, nem da 2, mas a gente tem cardápio de cursos específicos de processos corporais que a gente pode fazer. Facelift é um processo corporal. E ele, embora tenha uma habilitação diferente para ser facilitador, por exemplo, eu poderia ser facilitador de corpos, mesmo tendo Facelift como practitioner, mas
para ser facilitadora de corpos e facelift, eu tenho que recolher uma licença para facelift que é diferente. Por quê? Porque o facelift é uma classe de basicamente 8 horas, é quase a mesma carga horária de barras. É uma classe onde a gente trabalha muitas possibilidades a partir do corpo. Barras tem, para facilitar para as pessoas que entraram aqui, não vou falar do ponto de vista científico, mas do ponto de vista prático, para que todo mundo entenda, é como se o nosso cérebro fosse um circuito elétrico, né? E cada ponto de vista que a gente tem, cada julgamento que a gente faz, é como se desse um curto-circuito, né? Nesse circuito elétrico. E o que acontece com isso? A gente perde um nível de consciência. Tá? O nível eu estou medindo, mas não tem. Você simplesmente perde consciência cada vez que você julga. Então é como se fosse um curto-circuito nesse circuito elétrico que é o cérebro. O que as barras vão fazer? Elas vão trabalhar para limpar, né? Para gerar espaço, vamos dizer, restaurar esses circuitos elétricos aí que a gente danifica com os nossos pontos de vista, liberando esse lixo energético que a gente acumula, mas não precisa, gerando espaço para que a gente possa receber o que vem da consciência e fazer escolhas mais assertivas. Colocando nesse espaço vazio isso que eu estou falando. O processo corporal, ele vai agir diferente, não tem descarga elétrica. É muito comum quando a gente corre as barras ou corre as barras em alguém, você perceber a pessoa tem descargas elétricas, né? Não tem nada de errado, muito pelo contrário, é um sinal de que o processo está atuando e que a limpeza está acontecendo. O processo corporal não tem descarga elétrica, não trabalha com descarga elétrica, é totalmente diferente. Então, a mão funciona como um neurotransmissor, né? Onde a pele é tocada, e imagina que, tocando a pele, tem um afrouxamento das moléculas e das células. É como se liquidificasse, né? Estou falando em linguagem popular. E aí você vai gerar espaço no corpo. Então, o mesmo trabalho que se gera com barras de espaço cerebral, espaço na mente, para ter um balanceamento energético no corpo, quando a gente vai pro corpo, a gente tem esse balanceamento, aonde existe esse afrouxamento das moléculas. Para quê? Porque todo ponto de vista que a gente cria, todo curto-circuito que a gente gera no cérebro, a gente vai lá e cria um ponto de ordem no corpo. O que é um ponto de ordem, para todo mundo entender? Imagina que você tem uma célula que você vai lá e solidifica. E aí você vai solidificando, enrijecendo, endurecendo, e aí é o que você está fazendo com o seu corpo. Isso é o ponto de ordem, que é o que vai gerar a varize, o trombo, a dor no ciático, a dor na rebimboca da parafuseta, o tumor, as pedras nos rins, na vesícula e por aí vai. Toda doença que a gente aprisiona no nosso corpo, a gente criou aqui, com julgamento e ponto de vista. E os processos corporais vão fazer o quê? Diluir isso e afrouxar isso, tá? E aí a gente tem um processo corporal para cada coisa, para cada necessidade, aliás, para indicações, né? E o facelift, apesar das pessoas em geral, 90% venderem como vamos ficar lindas, parar de fazer botox, parar de cortar a cara e tal, é muito além disso. Porque a gente está falando desse afrouxamento de moléculas. O facelift ele vai trabalhar na restauração celular. Ele vai trabalhar no trauma da célula. Então, aquilo que você endureceu, enrijeceu e está solidificando com os seus pensamentos, julgamentos e tudo mais, o facelift vai afrouxar e liberar. Então, a gente tem uma intervenção de fazer sempre na área do peito, do pescoço e do rosto. Ele pode ser tocado com leve toque, sempre, né, fazendo um movimentozinho de leve e suave para cima. Ou você pode fazer o energético, que é incrível. Eu me auto-aplico o energético. E em alguns momentos tenho pacientes que preferem muito mais o energético. Mas isso é o que funciona para cada um, né? Ou você pode tocar no corpo inteiro, que é o que as pessoas quase não divulgam do facelift. Você pode fazer no corpo inteiro, em qualquer lugar, né? Então, quando eu fui fazer o meu curso de facelift, eu só tinha de barras ainda, eu não tinha nem fundamentos, eu não tinha nem intenção de ser facilitadora de corpos.
eu queria fazer o facelift para ter mais uma ferramenta para aplicar nos meus pacientes de barras e ter o facelift. E eu convivi ali há uns 8 anos com uma dor no sacro, assim, uivante, porque eu já tinha tentado de tudo. Osteopata, quiroprata, me intoxiquei com anti-inflamatório, aí anti-inflamatório funcionava 2, 3 horas, depois parava, tomava a cartela inteira, começou a sobrecarregar meu rim, eu intoxiquei meu fígado, aí eu falei, então eu vou viver com um relaxante muscular, que era o que passava. Fui lá fazer o facelift para ter mais uma técnica. A dor no sacro sumiu. E foi muito louco, porque não era, nunca nem imaginava que um processo para o rosto ia sumir com a minha dor no sacro. Porque a gente no curso recebe e aplica 2 vezes, né? E eu tive um alívio, porque era uma coisa que até ficar sentada na cadeira era, né, dolorido, não conseguia manter a mesma postura, ficava parte em pé e tal. Depois que acabaram as práticas, fui para casa e normalmente eu acordava no meio da noite, porque a hora que eu me virava, era como se tivesse um gancho me puxando por aqui, por trás. E eu acordava. Foram 8 anos da minha vida convivendo com isso. Porque eu falei, eu vou conviver com esta dor. Na noite que eu fiz o facelift, que eu cheguei em casa, eu dormi a noite inteira. No dia seguinte eu acordei, falei, nossa, mas eu não acordei à noite. Cadê minha dor? Não tinha dor no sacro. E aí eu liguei para o Márcio, que foi com quem eu fiz esse curso, o Márcio. E falei, Márcio, a minha dor no sacro, com que eu convivo há quase 10 anos, eu não estou sentindo. Tem alguma relação com o curso? Ele falou, lógico. Tem toda a relação com o curso. Você simplesmente desfez o nó, o ponto de ordem que você criou aí atrás. E fora que agora, depois de outros cursos e tal, veio a consciência de que toda dor que a gente tem nas costas é a potência que a gente está escondendo atrás. Inclusive de nós mesmos, né? E isso fez muito sentido. A hora que o Dan falou isso lá no SOP, eu falei, cara, era a minha dor no sacro, né? Porque a gente vai armazenando, escondendo da gente mesmo, e aí isso vai criando aquilo que realmente te traz a dor. Então, o facelift, ele atua no trauma da célula. Então, ele vai, aí que eu fui entender, porque quando isso aconteceu, dessa dor sumir, eu falei, eu vou mergulhar nesse negócio de processo corporal. Que corporal, o que é isso? Que eu ainda não sei. Como assim? Se tira uma dor crônica, o que mais ele pode fazer? E aí que eu fui fazer o curso de corpos, e aí o meu universo se abriu a partir disso, tá? Então, basicamente, a gente tem essas 2 características. Então, imagine o que é você ter a possibilidade de misturar e de fazer complementar o trabalho das barras com o trabalho do corpo. É simplesmente você chegar nesse ponto de ser infinito mesmo, onde nada é maior do que você e a possibilidade que você tem de criar a partir disso, né? Então, essa é a diferença básica, né? Entre barras, onde a gente trabalha circuitos elétricos e a descarga é elétrica, e o processo corporal, em que a gente cria espaço no corpo a partir desse afrouxamento das células, das moléculas, né? Para me fazer entender. E aí, pessoal, dúvidas? Aí, delícia ouvir. É demais, né? É muito gostoso. Eu gosto muito do facelift. Eu acho que, além disso, o facelift traz uma energia de amorosidade. Né? Porque quando você toca o corpo da pessoa, todo toque traz esse conforto, né? Então, eu, quando aplico facelift, emerge em mim um sentimento que é de amor mesmo, de doação, de serviço, é muito louco isso que traz, né? E eu experimento isso nos processos corporais todos. É incrível. E o mais louco é uma coisa que eu até falo nos meus cursos, porque foi uma frase, né? Uma questão que o Gary levantou, acho que no COP, enfim, agora não lembro qual foi o curso, mas que ele fala, né? As pessoas sempre perguntam por que os processos corporais têm essa coisa de apaixonar as pessoas e as pessoas ficarem adeptos, né? Porque assim, a gente tem pré-requisitos que tem que fazer
alguns cursos, mas os processos de corpo, mesmo fora de pré-requisito, as pessoas continuam fazendo. Né? As pessoas querem fazer corpo. Eu quero fazer corpo, eu quero receber corpo. E aí ele fala, porque toda vez que a gente toca no corpo das pessoas, outras áreas da vida delas começam a ser transformadas. E isso é uma coisa que acontece quase que instantaneamente e muito divertidamente, vamos falar, a partir desse toque mesmo, desse processo do corpo que gera uma mágica, porque os corpos gostam de ser tocados e a gente mesmo não toca os nossos corpos, né? A gente vive apartado, como se fossem entidades diferentes, né? Essa coisa... ou no piloto automático, já é tão né? natural, que vira tarefa tomar banho. Sendo que se a gente não tivesse o corpo, a gente não estaria encarnado nessa realidade. O corpo é tão importante que ele nos permite viver essa aventura aqui. Se não fosse o corpo, a gente não estaria aqui. Né? Então, assim, é mais trazer essa consciência do tipo, corpo que você quer comer, corpo que você quer vestir, corpo, isso vai criar mais para mim? Corpo, como é que eu vou estar daqui 5, 10, 15 anos se eu comprar isso? Se eu for para esse lugar, se eu mudar de emprego, se eu fizer outra coisa, se eu, enfim, ficar com esta pessoa, se eu largar dessa pessoa, começar a trazer a comunhão com o corpo para que a gente possa, a partir daí, criar mais e a gente acordar para essa possibilidade, porque o corpo é o nosso companheiro. E o quanto a gente vive dissociado dele, né? Então, a hora que você começa a entender e reconhecer, aí é um caminho sem volta, aí é o caminho da consciência, né? Eu queria falar uma coisinha, tem uma pergunta, né? Tem uma pergunta, isso, da Laís. Tá. Ela quer saber se os processos corporais, eles devem necessariamente estar paralelo com as barras. Ela dá um exemplo aqui, o processo corporal resolve o problema, mas a pessoa não corre as barras, então a mente continua criando a dor, isso pode acontecer? Olha, infelizmente isso pode acontecer, tá? Porque o que acontece? O processo corporal, ele vai diluir mesmo no corpo físico, né? No nível do corpo mesmo, né? Aliviando a dor, trazendo mais espaço e trazendo mais consciência. Mas se a pessoa é mental e ela não tem acesso a quanto ela é mental e tudo na vida dela, ela define, conclui, classifica. Se ela vive no modus operandi da mente, ela vai voltar a criar esses pontos de vista, né? E aí ela pode até não lesionar aquele lugar que ela liberou com o processo corporal, mas certamente ela vai estar criando outros emaranhamentos ali. Né? Ela vai estar criando outros nós, outras limitações, outros pontos de vista. Agora, tem processos como o RIPEDS, por exemplo, que você vai trabalhar o julgamento e o ponto de vista. E aí você vai afrouxar exatamente no ponto onde ele acontece. Então, é um processo muito eficiente para contribuir para o maior número de pessoas sempre. Por isso que eu amo esse processo, porque para mim, ele é o primeiro da lista, né? Se você corre RIPEDS, se auto-aplica RIPEDS todos os dias no seu corpo, você vai tender a parar de julgar, né? Porque você está exterminando todos os pontos de vista que você ali consolidou. Então, óbvio que o processo corporal, ele traz uma consciência do corpo que é fantástica e você percebe isso. Né? Isso sem falar na sinfonia, no maestro, que são outras energias que a gente vai trabalhando a partir do corpo, e quanto maior for o espaço, mais facilidade de tirar as camadas a gente tem para que emerja essa habilidade, esse talento, para que você realmente vá além do seu limite, porque o objetivo da sinfonia é esse, né? É tirar todas as camadas e trazer a potencialidade para o além daquilo que está no teu corpo. Então, é muito potente isso. Mas é um caminho que você tem... Não é que você tem que trilhar, porque também a consciência, ela é um fluxo linear. Né? Não é? A gente fica criando hierarquias e não é porque a gente fica achando que um é mais do que o outro, porque já fez mais curso que o outro. Óbvio
nova consciência e vai expandir. Todas as classes de Axis vão expandir. Podem ser simples, pode ser uma classe básica de barras, pode ser um workshop corporal de corpo. Você sempre vai sair num nível, num tamanho maior de expansão do que você entrou. Então é óbvio que as formações trazem isso. Eu queria trazer uma... Desculpa. Posso fazer uma pergunta? Pode. Então, eu gostaria de saber como que fica a questão, por exemplo, de transferência, né? Que a gente, pelo que eu estou entendendo, fala-se bastante de energia, né? A gente vai mexer com a energia da pessoa. Então, como fica a questão de quem faz, né, a barras? Capta alguma coisa? Eu já ouvi falar que, por exemplo, a gente também recebe no momento que a gente pratica barras, mas como que fica essa descarga? Tá, é o seguinte, em barras é muito particular isso, né? A gente ouve em algumas outras ferramentas, vou dizer, ou terapia. Já ouvi muito, a minha massoterapeuta mesmo falava, ai, nossa, eu atendi uma pessoa carregada, eu tô morta, né? Vou ter que agora fazer um descarrego, né? Já é muito comum também em processos terapêuticos, tá aí a Pri, né? Que se for diferente disso também pode colocar, mas o terapeuta minha, pelo menos, terapeuta de 20 anos, ela falou, eu preciso também fazer terapia para eu conseguir lidar com essa questão que é apresentada para mim e para eu poder trabalhar e descarregar isso também em algum momento, porque senão a carga fica muito grande. Barras tem um outro olhar, tem uma outra composição. O que que acontece? Tanto que barras, a gente até evita usar o termo terapeuta, a gente usa o termo facilitador. Nós somos facilitadores, justamente por isso. Então, o processo de barras, ele trata de 3 primeiras formas de conexão energética, que não são pontos exatamente, mas são formas de puxar a energia e conectar facilitador com a pessoa que está na maca. Então, você flui a energia. Então, o que nós somos? Nós funcionamos como catalisadores. Esse é o termo que o Gary usa, né, nas apostilas em geral. Então, nós catalisamos isso. Então, o que eu faço? Eu pego, fluo a tua energia, usando essa energia abundante, que é a energia do universo, onde ela passa por mim, flui e passa por você. E aí, eu sou esse canal. Quem determina o trabalho é a pessoa que está na maca. E isso vai depender do quanto ela está em permissão, isso vai depender em quanto ela de fato acredita naquilo que ela está se propondo ali e o quanto ela está aberta a receber. Por isso que muitas vezes você vai ver que tem pessoas que não veem as barras, você tem que chamar na dimensão, porque são mais fechadas, estão mais resistentes e tem menos permissão. E tem pessoas que você põe a mãozinha lá, parece que a tua mão vai virar e começa a pulsar e você fala, cara, tem muita energia aqui. Existe o quê? Existe permissão ali. Então as coisas vão passar por você. E essa coisa que a gente dá e recebe, que é a mágica enorme da contribuição, é quando você está lidando com alguém que tem pontos de vista que se relacionam com os seus, e ali você faz uma conexão. Eu tenho, por exemplo, uma paciente que é só uma que acontece isso e no ponto do corpo e da sexualidade. O meu nariz começa a escorrer. Patrícia. Então, assim, muito provavelmente a gente tem ali algum ponto de vista que tá alinhado, tá? Por conexão e que tá limpando nela e que tá limpando em mim. E para mim escorre o nariz. E toda vez, não é que da primeira vez escorreu 5%, 10%, não, é assim, é um processo que eu tô naquele ponto, meu nariz escorre, só com ela, né? Mas até tempo que a gente não corre barras, mas assim, era recorrente com ela. Então é nesse sentido, que quando você tem ali uma conexão de algum ponto de vista, isso reverbera energeticamente nos 2 corpos, tá? Por isso que no curso a gente sempre tem a orientação, e eu faço nos meus, eu sigo isso porque eu acho bem importante, entre a primeira e a segunda trocar os parceiros, né? Os parceiros trocarem para que a gente possa ver que mudou a pessoa que está aplicando, muda a vibe da tua viagem ali na maca. Né? Porque tem a ver com a energia de quem está aplicando, no sentido do quanto aquilo reverbera em você, que é essa troca do presentear e receber, que é o que acontece, né? Esclareceu a sua dúvida, Paulo? Um pouquinho? Sim, esclareceu sim. Obrigada. Pode falar. Sim. Eu ia trazer exatamente, ela usou um termo transferência, né, do terapeuta, que é um termo bem da psicologia
que é como é que fica o meu conteúdo com essa pessoa, né? E a ideia, de fato, são pontos de vista. Então, por exemplo, se naquela sessão eu fiquei me sentindo cansada por alguma razão, e eu criar esse ponto de vista, é porque ela me passou alguma coisa, eu tô cansada, e aquilo vai acontecer, porque eu tô nesse ponto de vista. E o trabalho de Access é soltar de todos os pontos de vista. Então, pra gente não tem nenhuma relação. A energia vai fluir, né? E vai sair, né? Então, e eu também tenho essa experiência de tocar na pessoa e sentir o meu em algumas pessoas, né? Então, Você pode repetir? Tá travando, por favor. Tá. Peraí. Já aconteceu comigo de eu aplicar barras e aplicando eu perceber as minhas barras correrem junto, por exemplo. Eu sinto. Ela começa a pulsar. Começa a pulsar. E então, você também está sendo... Em Access, a gente trabalha a partir disso, assim. Você também está fluindo ali e limpando pontos de vista. Por isso, dá sempre essa sensação gostosa, sempre no final, né? Então, o nosso ponto de vista para a gente é quem vai determinar tudo. Então, se você tiver ponto de vista que aquilo vai te afetar, aquilo vai te afetar provavelmente. Mas a gente trabalha o tempo inteiro para limpar ponto de vista. Que a gente é a contribuição ser infinito e que nada pode, né, Cati? E tem uma coisa também que eu acho interessante, que às vezes vem no grupo também como dúvida. Eu acho bem curioso, porque às vezes são facilitadoras que trazem essas questões enfim, eu acho curioso, né? Porque vem com uma coisa assim, então a pessoa chegou e a pessoa vem falando que ela tem problemas de relacionamento. Aí eu vou lá e vou entender que então eu tenho que ficar lá 20 minutos no ponto do criando conexões, criando formas de vida, que é o ponto do relacionamento. E o que está definindo isso? Você está sugestionando que a mente lógica da pessoa que vem buscar ajuda já determinou que ela precisa. Então a orientação segue a energia. Você não é guru, você não é curador, você não é o cara que vai lá e que, saravá meu pai, você tem que sair daqui curado, porque isso depende da pessoa que está na maca. Então, corpo, o que você demanda e requer? Qual é a contribuição que eu posso ser? Entrar em conexão com esse corpo, né? E ficar nas perguntas, que é a ferramenta de base, para que você possa seguir a energia e dar o máximo de aproveitamento para o corpo, porque ele exige e requer, e não pelo que a mente lógica, ou da pessoa que está aplicando, ou da pessoa que foi buscar alguma solução, determina. Isso é outra coisa que eu vejo as pessoas fazerem, como se elas tivessem recriando um processo que não é essa orientação. Eu sei que as pessoas fazem com a melhor das intenções, mas elas estão na mente, elas não estão na energia, elas estão na mente. Falar como terapeuta o que eu percebi, né, dos pontos, né, isso também são pontos de vista que não necessariamente tem a ver. Então, em Access a gente tem que estar muito aberto assim, e saber que é a pessoa, ela quem tem que trazer, né. Tá te esclarecendo, Paula, a tua pergunta, que acho que você está perguntando dessa relação, né, do terapeuta com o cliente, né? Não, tá bem claro sim, Priscila. Tá. Tô entendendo sim. Uma outra coisa que eu ia falar, Cati, que eu achei muito interessante da primeira pergunta, da Laís, sobre barras e os processos, né? Então quer dizer que eu tenho que ter essa ferramenta e mais aquela. Isso é uma coisa que para quem entra sempre dá uma... Porque Access tem um universo de ferramentas. São maravilhosas, não tem o que questionar, né? A barras é a primeira. Então quando você olha, você fala, nossa, se eu não tiver todas, eu não vou conseguir, né? Isso passou por mim em alguns momentos, né? Então eu queria lembrar disso, assim, que barras já é maravilhoso. Uma ferramenta que você tem, é com ela que você vai, né? Eu vou falar da minha experiência, né? Eu tive barras e eu recebi em algum momento facelift e eu gostei muito. O que aconteceu? Quando a Cati está falando de abrir espaço, né? Então, quando eu estou correndo barras de Access, eu estou me aprofundando, faço uma leitura aqui, faço um curso ali, eu estou abrindo espaço. O que é abrir espaço? Eu estou indo para um lugar, na minha consciência, que eu não tinha ido antes, né? Algo que eu não tinha pensado, algo que eu não tinha percebido sobre mim, começa a vir, tá? No processo de consciência. O que aconteceu? Um dia eu estava fazendo barras numa pessoa e vinha para mim assim, pôr a mão no peito dela.
E eu falava, não, mas eu sei que é um processo difícil porque eu já recebi, mas eu falei, eu não tenho curso, eu tenho que fazer barras. E fiquei lá. E pra mim, o peito dela me chamando, assim, né? E eu resisti na ideia de que não, é o que eu tenho, eu vou fazer o que eu sei. E aí, teve um momento que eu falei, não, vamos lá, Priscila, e coloquei a mão. Quando eu coloquei a mão, ela começou a respirar fundo, respirar fundo, respirar fundo. E eu fiquei até acalmar, liberou. Bom, pareceu ali claramente, visivelmente tinha liberado alguma coisa no corpo dela, né? E aí eu terminei a sessão e ela ficou, o que você fez hoje, né? E ela falou assim, até você pôr a mão no meu peito, eu estava extremamente incomodada, como eu nunca fico. Então, assim, o corpo dela estava pedindo outra coisa. E o que me permitiu perceber foi o espaço que eu tô abrindo. Não é que se eu não tivesse feito, eu não sei. Aí não dá pra gente explicar, não tem certo e errado, né, Cati? Não tem certo e errado. Tem algo que você vai alcançando e com as pessoas que você vai encontrando, você vai abrindo esse espaço. Vamos, né? E quanto mais melhor, claro, mas a gente já tem. E aí reconhecer isso, né? Que a gente já tem possibilidade para com aquilo ir alcançando. E aí depois disso eu fui fazer a formação em facelift. Então, mas olha que interessante, você já tinha um saber infinito ali, que o que precisava era a técnica. É a mesma coisa com a SOP. Eu já modelava essa energia sem saber que eu modelava essa energia. Quando eu cheguei no curso e que falei, nossa, eu já percebia essa presença, né? Eu já tinha... Você, quando se abre pro processo, você já recebe. Você não, às vezes não consegue codificar. Isso. Mas a hora que você identifica, você fala, nossa, mas de alguma forma isso já estava presente ali. Agora eu sei canalizar. Eu consigo, né, ter mais controle sobre o processo e como ele acontece. Mas é quase um déjà vu, né? Daquilo de você falar, opa, peraí, isso faz muito sentido para mim. Isso parte de um espaço de reconhecimento. Sim. Onde você vai mergulhar e aí sim você se apropria dele. E quanto mais a gente mergulha, né, e abre esse espaço, pra gente, você vai podendo levar as pessoas para mais espaço. Não tem. Então, a gente vai resolver todo o problema. A gente não resolve, né? A gente só pode abrir espaço para o outro se ele tiver em permissão. Né? E é isso sempre que é o que vai levar para mais consciência, para mais leveza, cura. O que mais é possível. E é lindo, né? Porque ele parte de um espaço de total permissão mesmo, né? Então, essa coisa de, quando você fala empoderar o outro para ir além, é empoderar o outro para ir além, porque não adianta, você vira para a pessoa e diz, olha, tá aqui, você é capaz, você tem essa possibilidade, eu te dou essa caixa de ferramentas. Então, não tenho terceirizar. Eu não terceirizo, eu paro de terceirizar para o outro. A gente para de terceirizar até para a entidade que a gente cria no nosso corpo, que é o BKMX, né? Em barras a gente aprende até que a gente terceiriza dentro da gente uma parada. Além daquilo que a gente faz com o outro, a gente faz... A gente cria uma possibilidade de dar um pilotinho automático ali para a gente se eximir da responsabilidade das nossas escolhas efetivas. Então, te traz para uma questão do tipo, olha lá, agora é com você. O que você escolhe a partir daqui? E aí você, de fato, vira a chave, porque é essa... Então, assim, o que eu acho legal de barras e de Axis e todas as ferramentas é que você não vai fazer um curso de autoajuda, onde você vai ouvir um monte de frase legal, onde você vai sair de lá plasmando, vibrando. Não, você, de fato, sai com uma caixa de ferramentas que você pode, a partir dali, transformar o que você quiser. Porque a vida não é sobre resolver problemas. Problema é uma criação desta realidade terceira de dimensão. A vida te traz situações. E a hora que você usa a ferramenta para falar, porra, que consciência se requer aqui? Você olha para essa situação e fica na pergunta, qual é a consciência que você requer aqui? E se você, de fato, colocar energia na tua pergunta, você vai gerar a energia que se requer ali. E aí você faz o quê? Então agora eu vou ser essa energia, porque se energia a gente muda de lugar, a gente pode o tempo inteiro sobrecriar tudo. E aí você vai falar, tá, então agora qual é a energia que funciona? Qual é a energia generativa que eu posso ser para resolver essa situação? E você se transforma nessa energia, porque esse é o convite. Isso é ser a energia que funciona. E isso é
desbravar a tua vida, tirando o problema da frente. Porque se você soluciona dessa forma, então não tem problema. O que tem são situações que você vai perceber qual é a energia que se funciona para atuar sobre aquilo. E é assim que a gente vive e rege a vida, porque vira uma grande orquestra, né? Você rege a sinfonia da sua vida tendo facilidade, alegria e glória. Então, assim, nada disso é blá, blá, blá. Isso é ferramenta. E a hora que você utiliza essa ferramenta, você transforma. Então, é o exemplo das pessoas que estão vivendo isso. Isso é barras, né? Isso é processo corporal, isso é a sinfonia de possibilidades, isso é o maestro, isso são todas as possibilidades que a gente tem quando a gente entra no campo das infinitas possibilidades que a Axis traz, né? Uhum. Muito bom! E aí, gente, como que tá chegando aí tudo isso? Tá claro para vocês? Tem mais alguma dúvida? Eu não sei porque para mim o chat não aparece, eu não visualizo. Não? Clica embaixo, Cati. Não, eu tô, me aparece só as pessoas. Ah, agora aqui, acho que entrou. Achou? Tá. Bom. É isso, meus amores. Aí a Flávia pôs aqui, delícia de energia do facelift e vivacidade. É exatamente isso. É o corpo acordando, abrindo para um espaço completamente uau. Mais alguma pergunta, gente? Um comentário? Vocês estão muito silenciosas. Ou a gente falou muito bem, ou a gente está muito didática. Pegamos tudo com perfeição. Me encanta, eu vou falar isso diz respeito a mim também, né? Falando ainda mais um pouquinho, sobre me tirar desse lugar do medo da potência, né? Porque ao mesmo tempo que é leve, te coloca, e aí, o que você vai fazer? O que você quer fazer, né? Te libera para isso. E aí essa demanda, como é demandar-se, né? Que a Axis fala, de você demandar de você o que você precisa fazer, porque não vai vir pronto, ninguém vai trazer pronto. A gente fala de facilidade no fluxo das coisas, né, Cati? Agora, na hora do vamos ver, é você quem tem que ir lá e criar e fazer acontecer, e mobilizar, né? Então, eu tenho me percebido, né, todos os dias assim, uau, tem tanta possibilidade, o que eu posso fazer aqui, né? E encarar isso com coragem, porque tem que ter coragem, né? E aí, quando você entra, você vê que é tudo delicioso e maravilhoso. Então, esse é um convite também, né, que eu quero deixar, né, para você. Porque às vezes a gente tem medo do poder que a gente tem. Às vezes não, né, Katia? A gente tem. Em geral, né? Então... a gente fica escondendo ele porque nem a gente quer assumir, porque no final a gente acaba sempre querendo ser menos e se fazer de menos pra gente de alguma forma pertencer a essa merda toda aqui. Ser igual, acaba sendo, né, meio que uma forma de, sabe, é o famoso boicote, mas é aquele lugar que a gente sempre volta se nivelando por menos para estar ali, nivelado com todo mundo, né? Que vem muito, eu acho que naquela imagem da necessidade da validação, quando a gente precisa pertencer. Sim. Como se ser diferente fosse de alguma forma te invalidar. E é olhar para isso como a grande possibilidade de você ser o que ninguém foi, fazer o que ninguém fez, pensar o que ninguém pensou. Mas a gente não foi educado para isso, né? Então, a gente foi educado para mimetizar, para ser uma... Fazer o certo, né? Foram os nossos pais, para seguir as regras do que está dentro, né, da nossa jurisdição social, né, da nossa religião, daquilo até que esperam de nós, tal, e a gente fica nessa, né? A hora que você começa a adoecer e você fala, não, tem alguma coisa errada, porque alguma coisa aqui está me adoecendo porque eu não estou sendo eu. E aí que você vai procurar alguma coisa que realmente te traga possibilidade para sair disso, né? E graças a Deus, né, ao universo e a tudo que tem de mais incrível,
A gente tem hoje, né, na nova era, porque a gente está... As pessoas perguntam muito para mim, o que é essa nova era? Por que nova era? A gente vinha na era de peixes, agora a gente está na era de aquário. Sim, é a nova era. É onde não dá mais para ficar colocando sujeira embaixo do tapete. Não dá mais para ficar vendo que vantagem você vai levar daquela paradinha lá, porque é interessante para você. De ficar escondidinho, né? É a era do reino de nós. É a era da contribuição. É a era de que você veio, aqui veio. Diga que você veio, porque é isso que você vai ter de retorno. E é muito louco que quanto mais consciência a gente tem e adquire, mais a vida te traz situações para te colocar à prova disso. E a hora que você tem consciência de uma coisa e age de forma a anticonsciência, é onde a vida vem e te atropela. E é imediato. Quanto mais consciência você tiver, mais comprometimento você vai ter. Você vai ser cobrado de mais comprometimento. Comprometimento é engajamento. É você estar comprometido com aquilo que efetivamente você já percebeu e já sabe que é. Era desse lugar que eu ia falar. Tem facilidade e tem esse lugar de posição, né? Quem é você e o que você quer, né? Tem esse convite, né? E disso e não tem fim, né? Não tem fim. E é maravilhoso, porque a hora que você se liga da consciência mesmo e você vai a partir da consciência, você vê que tudo que você faz reverbera. Você sobrecria e a partir disso você vira contribuição. E aí aquilo que você contribui te facilita de novo. Isso é o quê? Comunhão. Que é a possibilidade máxima da criação, né? Que está dentro da tua potencialidade como ser infinito. É isso, então, meus amores. Vai que vai longe. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer trazer alguma questão aqui? Ou a gente já vai partindo para encerrar o nosso encontro aqui? Acho que não tem. Tá. Vou colocar os links aqui. Isso, fica o nosso convite, né, Cati? Isso, a gente vai estar dia 16 e 17. Dia 16 a gente vai estar com facelift em Santos. Aonde é o endereço, Pri? Peraí. É no canal 4. Era que eu não lembro de cor. É no espaço que chama Naradeva, Siqueira Campos. Peraí. Tá fácil aí, Rê? Perdão. Não tô achando. Ou se não tiver fácil aí, Rê, a gente sabe que é no canal 4, mas aí acho que coloca o link de inscrição das duas turmas. E aí no link tem o endereço, né? Saiu facilita, mas é facelift por causa do meu, foi o corretor, tá, gente? Corretor. Achei aqui. É Naradeva, na Avenida Siqueira Campos, 618, canal 4, sentido praia. A gente vai ter a turma de facelift e no domingo, barras de Axis, né? Barras de Axis, exatamente. Fica o convite, nós duas. Fica o convite para vocês, e aí eu vou subir o link desse vídeo, desse Zoom, aí a gente reverbera para vocês aí nas redes que a Pri está trabalhando de Santos e da Rê, para quem não pôde participar, ter acesso a essa informação, tá? E se vocês entenderem que isso pode ser contribuição para alguém que vocês conheçam e quiserem divulgar, vai ser certamente uma contribuição mútua para todos nós aqui. Com certeza, para levar mais espaço e consciência para as pessoas ao nosso redor, né? Tá bom, meninas? E olha, super obrigado de vocês estarem aqui, obrigada pelo tempo de vocês. Obrigada. E por permitirem aqui que a gente possa falar um pouquinho e trazer um pouquinho dessa consciência aqui para vocês, tá bom? Obrigada, um beijo para todas. Beijo para vocês, eu vou cair aqui, tá? Obrigada. Tchau.